Eu estava prestes a perder tudo, mas Deus tinha outros planos. De qual cidade você está assistindo essa história? Escreve aqui nos comentários. Hoje você vai ver como o amor verdadeiro supera status, orgulho e medos. Como um coração rendido a Deus pode transformar uma vida inteira. Fique comigo até o final e descubra o poder da fé na decisão de Ana Clara. E se inscreva para não perder nenhuma história de superação como esta. Meu nome é Ana Clara. Vivo numa pensão simples, um lugar onde o barulho da cidade se mistura ao silêncio das minhas dúvidas. Cada passo que dou é pensado, cada centavo ganho é contado, porque sei que em breve terei em meus braços a maior bênção da minha vida, meu filho. Mas a vida, como sempre, tem um jeito de nos testar de maneiras que nunca imaginamos. Eu nunca pensei que o maior teste do meu amor viesse em forma de uma visita elegante, com sapatos de salto que ecoavam pelo chão da minha sala, um perfume que denunciava riqueza e um sorriso que parecia esconder uma lâmina. Isabela Moreira Campos. Ela, a ex-noiva do Rafael, veio me dizer que eu não sou suficiente. O apartamento era modesto, paredes brancas, móveis simples, cortinas gastas pelo sol. A luz da tarde entrava pelas janelas estreitas, iluminando o chão de madeira e revelando cada rachadura, cada detalhe do lugar que era meu refúgio. Ao abrir a porta, senti o perfume caro de Isabela se espalhar, contrastando com o cheiro de café recém-passado e bolo de cenoura que eu tinha feito para mim mesma. O coração disparou, mas respirei fundo, lembrando do Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Era hora de enfrentar aquilo com coragem. Ana Clara, precisamos conversar, disse Isabela com aquela voz doce e afiada ao mesmo tempo. Eu percebi o tom de manipulação, mas também algo diferente, um medo que ela não sabia como esconder. Ela começou a falar de status, de futuro, de conveniências que eu não poderia oferecer. Cada frase era uma pressão invisível, mas enquanto eu ouvia, meu coração se agarrava a algo mais profundo do que dinheiro ou aparências. Eu sabia que entre Rafael e eu havia algo genuíno, um amor real, cuidado mútuo, algo que nenhum patrimônio poderia comprar. Eu respirei fundo e respondi com serenidade. O que temos não se mede em bens ou títulos, mas em amor, presença e fé. E naquele instante, percebi que a batalha estava apenas começando. Isabela sentou-se cruzando as pernas com elegância calculada. Cada gesto dela parecia pensado para intimidar. Ana Clara, você realmente acha que pode segurar o coração de Rafael? Ele é um homem de negócios, prático, acostumado a resultados rápidos. Um relacionamento como o nosso, quero dizer, o que você oferece a ele? Uma vida de dificuldades? Ela falou com suavidade, mas eu podia sentir a tensão no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a cair em cima de mim. Eu respirei fundo, lembrando das palavras de Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu precisava manter a calma. Precisava confiar que Deus estava guiando meus passos, mesmo diante de uma pressão que parecia esmagadora. Isabela continuou, suas palavras afiadas como lâminas silenciosas. Ela falou de passado, de antigos relacionamentos, insinuou que Rafael poderia sempre escolher o que é mais conveniente para a sua vida e que eu seria apenas um obstáculo. Mas no fundo, algo mudou em sua voz. Um tremor sutil, quase imperceptível. Era medo. Medo de perder um homem que, pela primeira vez, se permitia sentir de verdade.
Percebi naquele instante que não era apenas eu quem estava sendo testada, mas também a própria Isabela. Ela nunca havia enfrentado um amor que não pudesse controlar. E naquele silêncio carregado de tensão, respirei e falei: Rafael não precisa escolher entre nós. Ele já escolheu o que realmente importa. Ele escolheu o amor que nos une e o compromisso com a vida que está chegando. O som da cidade parecia distante, abafado pelas paredes finas do apartamento. Apenas o tic-tac de um relógio antigo, o suave canto de um pássaro do lado de fora e a respiração de Isabela enchiam o ambiente. Cada detalhe parecia amplificar a intensidade daquele momento. O brilho do sol refletindo no chão de madeira, o cheiro de café ainda presente no ar, o contraste entre o luxo de Isabela e a simplicidade do meu mundo. Eu podia sentir meu coração bater forte, a mão apoiada na barriga, lembrando que eu não lutava apenas por mim, mas por meu filho, que ainda nem conhecia o mundo, mas que já tinha um amor que o protegeria acima de qualquer pressão social. Isabela me olhou fixamente e, por um instante, vi algo que nunca esperava, uma vulnerabilidade rara, um medo silencioso. Ela sussurrou quase para si mesma: Ele está diferente dessa vez. Ele realmente sente. E nesse instante percebi que a verdadeira batalha não estava apenas entre nós, mas dentro de todos os corações presentes. Mas antes que eu pudesse reagir, ela se levantou, deixou um envelope sobre a mesa e disse apenas: Leia e reflita. Amanhã será tarde demais. Meu coração disparou e eu soube, aquela carta mudaria tudo. O que estaria escrito ali? Um segredo? Uma ameaça? Ou uma esperança disfarçada? Eu não podia adiar a leitura. Eu sentei-me sozinha no chão da sala, o envelope fechado diante de mim como se guardasse o peso de um mundo inteiro. Cada segundo parecia esticar-se infinitamente e meu coração batia como se pudesse quebrar. Minhas mãos tremiam, não apenas pelo cansaço, mas pelo medo do que poderia estar de dentro daquela carta. Mas algo dentro de mim falou mais alto. Não poderia ceder ao medo, à pressão de Isabela ou às vozes do mundo que tentavam me dizer que eu não era suficiente. Lembrei-me imediatamente de Josué 1:9. Não fui eu que te ordenei? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Respirei fundo e abri o envelope. As palavras eram afiadas, precisas, calculadas para me abalar. Alerta sobre a conveniência, sobre o mundo de Rafael e o meu lugar nele. Mas ao mesmo tempo, havia algo inesperado, uma confissão sutil de medo, um reconhecimento de que Rafael realmente sentia algo profundo. Isabela admitia em poucas linhas que nunca havia visto alguém despertar emoções tão genuínas no coração dele. Era um toque humano, um vislumbre de vulnerabilidade em meio à manipulação. Meu peito se encheu de uma mistura de compaixão e firmeza. Aquilo não era uma ameaça definitiva, era um desafio espiritual. Eu podia escolher ceder, mas sabia que Deus me chamava para permanecer firme, para lutar pelo amor que já tinha sido abençoado. Fechei os olhos, respirei fundo e murmurei em oração: Senhor, dá-me coragem para fazer a escolha certa. Protege meu filho, guia o coração de Rafael e mantém a fé viva em mim. Senti um calor reconfortante atravessar meu corpo, como se uma presença invisível, mas poderosa, tivesse ao meu lado. Lembrei que o amor não é apenas sentimento, mas ação, decisão, entrega diária. E minha decisão foi clara: eu não recuaria. Eu não deixaria que medos, conveniências ou pressões sociais determinassem o futuro do meu filho e do homem que amava. A carta caiu suavemente da minha mão, mas minha determinação estava mais firme do que nunca. Enquanto olhava pela janela, vi uma limusine preta estacionar em frente ao prédio. Meu coração acelerou. Rafael descia do carro, elegante, preocupado, olhando para todos os lados,
até que finalmente me encontrou com o olhar. No instante seguinte, algo dentro de mim disse que aquela seria a primeira de muitas provas de fé e amor. Mas antes que eu pudesse gritar, a porta da pensão se abriu novamente e uma voz familiar soou atrás de mim. Ana Clara, precisamos conversar, agora. Meu corpo estremeceu. Seria mais Isabela ou algo que mudaria tudo de vez? O telefone tocou no instante em que eu senti as primeiras contrações fortes. Era Rafael. A voz dele, carregada de preocupação e urgência, fez meu coração disparar. Ana Clara, estão a caminho, não se preocupe. Não pude evitar sentir uma mistura de alívio e medo. Cada contração doía, mas ao mesmo tempo trazia a certeza de que algo maior estava acontecendo. Deus estava presente naquele momento. E Rafael, pela primeira vez, não era apenas um homem de negócios distante. Ele estava prestes a se tornar o pai que nosso filho precisava. Quando cheguei ao hospital, mal consegui controlar minha respiração. O frio da sala de pré-parto contrastava com o calor do amor que sentia pulsar no meu peito. E então ele entrou. Rafael, com olhos marejados, aproximou-se e segurou minha mão. Cada gesto dele demonstrava preocupação genuína. Segurava minha mão durante as contrações, aprendia rapidamente técnicas de respiração, sussurrava palavras de encorajamento que eu nunca pensei que ouviria dele. Naquele instante, todas as diferenças sociais, todos os medos e pressões desapareceram. Restava apenas o amor e a presença. As horas se arrastaram, mas o tempo parecia irrelevante quando cada segundo era vivido intensamente. Eu sentia dor, medo, mas também força e fé. Senhor, guia nossas mãos e corações, murmurei entre as contrações. Rafael não saiu do meu lado. A cada momento ele aprendia, crescia, transformava-se diante dos meus olhos. E então, após uma última contração intensa, ouvi o primeiro choro de Bernardo. Um som que mudou tudo, que fez lágrimas rolarem sem controle pelo rosto de Rafael. Ele desabou emocionalmente, mas de um jeito que apenas reforçava o amor que sentíamos. Não havia mais dúvidas, apenas compromisso, entrega e fé. Segurando nosso filho nos braços, Rafael olhou para mim e disse com a voz embargada: Ana Clara, nunca mais vou deixar você ou o nosso filho sozinhos. Vou estar presente em cada passo e em cada momento. Eu senti que Deus, de forma silenciosa e perfeita, havia transformado um homem pragmático e distante em um pai presente, capaz de amar sem reservas. O quarto estava cheio do cheiro de limpeza hospitalar, do som do monitor cardíaco e do choro do nosso bebê, mas também da paz que só o cuidado, a fé e o amor verdadeiro podem trazer. Eu sabia que, apesar de tudo que enfrentamos, tínhamos vencido a batalha mais importante, a batalha pela família e pela fé. Enquanto nos preparávamos para deixar o hospital, o telefone tocou novamente. Era uma mensagem inesperada de Isabela. Parabéns, você venceu esta batalha, mas a guerra do coração ainda não acabou. Meu corpo estremeceu. O que mais estaria por vir? A paz recém-conquistada seria realmente duradoura? Eu olhei para Rafael e Bernardo nos braços e senti que, independentemente do que viesse, Deus já estava nos guiando. Mas uma sombra de dúvida pairava, e eu sabia que nossa fé seria testada mais uma vez. Os primeiros meses com Bernardo foram um turbilhão de emoções. Cada choro era uma oração silenciosa, cada sorriso um lembrete do amor de Deus. Eu me descobria aprendendo sobre paciência, sobre entrega e sobre a alegria que nasce no silêncio das noites longas. Rafael, antes distante, agora estava presente em cada detalhe, trocando fraldas, embalando Bernardo, cantando músicas suaves para acalmá-lo. Eu percebia que a transformação dele não era apenas emocional,
mas espiritual. Ele estava aprendendo, dia após dia, que o amor verdadeiro exige presença, dedicação e fé. O apartamento simples, que antes parecia pequeno demais para os desafios da vida, agora estava cheio de vida. Brinquedos espalhados, roupas de bebê no varal, fraldas e mamadeira sobre a mesa da cozinha. Cada detalhe mostrava que estávamos construindo algo maior do que paredes e móveis. Estávamos construindo uma família. Rafael aprendia a ouvir mais, a se doar mais, e cada gesto dele me mostrava que a fé, quando praticada em ações, transforma corações. Acordava com ele cantando uma canção suave, e nos momentos em que eu sentia cansaço ou medo, ele segurava minha mão e dizia: "Estamos juntos nisso. Deus nos trouxe até aqui." E eu sabia que não estava sozinha, que a presença de Deus se manifestava também através dele. Bernardo crescia cercado de amor e cuidado. Cada descoberta dele, desde o primeiro sorriso até os primeiros sons de palavras, era um pequeno milagre que nos lembrava de que cada vida é uma bênção. Eu assistia a Rafael olhar para o nosso filho e sorrir com uma ternura que antes eu não conhecia. Ele não era mais apenas um homem de negócios. Ele estava se tornando o pai que Deus sempre quis que ele fosse. E em cada noite, quando eu fechava os olhos exausta, sentia meu coração transbordar de gratidão pelo nosso filho, pelo amor que compartilhávamos e pela fé que nos mantinha firmes mesmo diante de qualquer desafio. Mas, enquanto os dias passavam com tanta paz, uma carta antiga apareceu embaixo da porta, com um selo que eu não esperava. O nome de Isabela estava escrito em tinta preta elegante. Meu coração gelou. O que ela poderia querer agora, depois de tudo que já havíamos enfrentado? E por um instante me perguntei: será que nosso novo começo estaria prestes a ser abalado novamente? Os meses seguintes nos trouxeram mais do que noites sem dormir e fraldas a trocar. Trouxeram desafios do mundo real. Olhares de julgamento, comentários maldosos sobre nossa diferença de status, sussurros sobre como um empresário como Rafael poderia estar com alguém de uma vida tão simples quanto a minha. Mas mesmo diante desses ventos contrários, descobrimos que a verdadeira confiança não depende da aprovação dos outros, mas da presença de Deus e da sinceridade do nosso coração. Cada gesto, cada decisão era guiado pela fé, e a cada dia sentíamos que estávamos crescendo juntos, aprendendo a ser não apenas um casal, mas uma família unida pelo amor e o compromisso divino. Um dia fomos convidados para um evento empresarial. Pessoas bem vestidas, ambientes luxuosos e sorrisos falsos nos cercavam. Senti um frio na barriga, mas Rafael segurou minha mão e com um sorriso firme disse: "Estamos juntos, Ana Clara. Não precisamos provar nada a ninguém, apenas viver o que Deus nos deu." Cada olhar de julgamento parecia perder força diante da nossa união, e eu entendi que não éramos apenas alvo de curiosidade ou fofoca. Estávamos sendo testados, e cada teste era uma oportunidade de fortalecer nossa fé e nosso amor. Em meio aos comentários e ao desconforto, nos apoiávamos mutuamente, lembrando de Filipenses 4:13. "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Era como se cada crítica fosse apenas mais uma oportunidade de confiar em Deus e um no outro. Rafael aprendeu que o valor de uma pessoa não se mede por status, dinheiro ou posição. E eu aprendi que a fé transforma medo em coragem e insegurança em determinação. Juntos enfrentamos o preconceito com serenidade, com oração e com atitudes que refletiam amor e compromisso. Cada pequeno gesto, um abraço público, um sorriso discreto, um olhar cúmplice, era um ato de resistência e fé. Enquanto caminhávamos de volta para casa naquela noite, Bernardo adormeceu nos braços de Rafael. Eu respirei aliviada, mas então meu telefone vibrou. Uma mensagem de Isabela: "Vocês estão se enganando se acham que o passado ficou para trás.
Uma decisão vai mudar tudo. Meu peito disparou. Que decisão? E por que, depois de tudo, ela ainda tentaria nos separar? Eu olhei para Rafael, que dormia exausto, e senti que a fé seria nossa única proteção contra a tempestade que ainda estava por vir. Com o passar dos meses, percebi que nossa família estava realmente se tornando uma unidade sólida. Cada manhã trazia pequenas alegrias. Bernardo aprendendo a engatinhar, Rafael cantando para ele, eu preparando o café da manhã e compartilhando momentos de riso e ternura. Mas, mesmo na felicidade, a vida nos lembrava de sua imprevisibilidade. Um convite inesperado, uma notícia de negócios de Rafael ou uma visita inesperada de Isabela podiam surgir a qualquer momento. Mas a fé nos mantinha firmes. Aprendi que a presença de Deus se manifesta não apenas nos grandes milagres, mas também na constância do amor diário e na paciência diante das pequenas tempestades. Rafael se transformou completamente. Eu observava a ternura em seus olhos quando brincava com Bernardo, seu cuidado minucioso ao escolher roupinhas e a alegria que ele sentia ao ouvir o primeiro riso do nosso filho. Era como se cada gesto dele dissesse: Ana Clara, juntos podemos superar qualquer obstáculo. E eu sabia que Deus estava moldando não apenas Rafael, mas toda a nossa família, fortalecendo-nos através de cada desafio superado. Cada abraço, cada beijo na testa de Bernardo, cada oração compartilhada à noite era um lembrete do que realmente importa: presença, amor e fé inabalável. Mesmo com todo o amor e a união, a sombra de Isabela ainda pairava. Uma carta deixada discretamente na porta, um telefonema inesperado, pequenos sinais de que ela não havia desistido. Mas desta vez não sentimos medo, sentimos confiança. Oramos juntos, buscamos discernimento e lembramos que nossa força vinha da fé em Deus e do compromisso que assumimos como família. Cada pequeno teste serviu para reafirmar que nosso vínculo era inquebrável e que nenhum status social ou pressão externa poderia nos separar do que Deus havia unido. E então, num dia comum, recebemos o convite que mudaria o próximo capítulo da nossa história, o local e a data do nosso casamento. Mas antes mesmo de sorrir com a expectativa, o envelope com o brasão da família de Isabela apareceu embaixo da porta, como se fosse um último teste. Rafael olhou para mim firme e disse: Ana Clara, vamos enfrentar juntos. E naquele instante, eu soube. Nosso amor seria provado uma última vez antes da vitória completa. Mas o que estaria escrito naquela carta? E se a decisão de Isabela ainda pudesse interferir em nossos planos? O grande dia finalmente chegou. O dia em que tudo pelo que havíamos lutado seria celebrado. O sol despontava no horizonte, iluminando o caminho que nos trouxe até aqui. Cada desafio, cada lágrima e cada oração. Bernardo, pequeno e curioso, corria pelo jardim enquanto Rafael segurava minha mão com firmeza, olhando para mim, com olhos que refletiam amor, gratidão e fé. Eu respirei fundo, sentindo a presença de Deus de forma intensa, lembrando que cada prova que enfrentamos não foi em vão e que Ele nos guiava até este momento de vitória e realização. Tudo era simples, mas profundamente significativo. Flores brancas e lilazes decoravam o ambiente, representando pureza e espiritualidade. Cada cadeira, cada detalhe, cada sorriso era um lembrete de que o que importava não era luxo ou aparência, mas amor, presença e compromisso. Rafael, elegante mas nervoso, segurava Bernardo nos braços enquanto respirava fundo, pronto para fazer seus votos. Eu olhei para ele e senti a certeza de que tudo que havíamos passado nos moldou para este momento. A fé nos manteve firmes e o amor nos transformou completamente. Quando nos posicionamos diante do altar improvisado, com a luz suave do entardecer iluminando nossos rostos,
sentimos uma paz que transcendia a qualquer ansiedade. Os votos foram simples, mas carregados de emoção e verdade. Rafael prometeu ser pai e esposo presente, amando-nos com dedicação e paciência. Eu prometi amar, honrar e confiar, mesmo diante das adversidades. Bernardo, inocente e sorridente, parecia entender que aquela união era mais que um rito humano. Era a celebração do amor que resistiu a todas as provações, abençoado e guiado por Deus. E quando nos beijamos, senti que cada lágrima derramada, cada oração feita, cada obstáculo superado havia valido a pena. Após a cerimônia, voltamos para casa juntos. Bernardo corria pela sala, rindo e chamando por nós, enquanto Rafael me segurava firme e eu descansava a cabeça no ombro, sentindo a segurança que só a fé e o amor verdadeiro podem proporcionar. Olhei ao redor e percebi que havíamos conquistado algo que dinheiro, status ou opinião alheia jamais poderiam comprar. Um lar cheio de amor, presença e propósito. Cada gesto de cuidado, cada oração compartilhada, cada risada com nosso filho era um lembrete de que a felicidade se constrói com dedicação, coragem e fé. E então uma última mensagem chegou, desta vez diferente. Era de Isabela. Parabéns! Vocês provaram que o amor verdadeiro supera qualquer barreira. Sorri, sentindo um alívio profundo e uma paz que só Deus pode dar. Olhei para Rafael e Bernardo, respirei fundo e murmurei em gratidão. Senhor, obrigada por nos guiar, por nunca nos abandonar. E naquele instante, entendi a lição mais profunda de todas. A felicidade não se mede por riquezas ou aparências, mas pelo cuidado, dedicação e amor. O Salmo 127:3 ecoou em minha mente. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Bernardo nos lembrava todos os dias que o amor verdadeiro, sustentado pela fé, é capaz de vencer medos, preconceitos e diferenças sociais. Se essa história tocou o seu coração, não saia daqui sem agir. Se inscreva agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o amor verdadeiro, guiado por Deus, sempre vence. E me conte aqui nos comentários, o que você faria se estivesse no lugar dela?